Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 1º de agosto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa que começou o mês aí caindo, 0,66%, chegou a cair um pouquinho mais aí durante a sessão, vou comentar aí sobre ele. Vou falar também de Petro, Vale, mini índice, mini dólar, DI e todos os ativos que foram solicitados nos comentários de ontem. Sim, todos, porque tivemos poucos, foram apenas 12. Então, os 12 serão analisados aqui no pregão olha só, no fechamento do pregão de hoje, tá bom? Antes de darmos início, peço gentilmente que você já deixe o seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente no canal e trago novidades. Qual é a novidade, Kaique? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. No detalhe, estão abertas as inscrições para o curso não, né? Para a Masterclass exclusiva ali de venda descoberto, tá? Então, para você que tem interesse em participar desta Masterclass de venda descoberto, aprender como é que você realiza uma venda descoberta, como é que funciona, qual é o racional dessa operação, como que eu vendo um negócio que eu nem tenho na minha carteira, Kaique, como que eu vou vender Petrobras se eu nem peguei ela, se eu nem comprei ela, eu não tenho esse ativo na minha carteira, como que isso funciona, como que funciona o aluguel, para quem que eu pago, quem que eu preciso pedir, a bolsa que vai fazer isso para mim, não é automático, como funciona, margem de garantia, o que que eu posso colocar como garantia, o que eu não posso colocar como garantia, onde eu encontro o preço do aluguel que eu vou pagar aí em cada um desses ativos que eu estou vendendo, tem algum que é mais caro, tem algum que é mais barato, enfim, tudo isso eu abordo aí dentro dessa Masterclass, eu apresento para vocês, tá? Tirando ali qualquer medo, qualquer dúvida que vocês tenham com relação a esse tipo de operação. Sim, é uma operação aí legal, tá? Assim, não legal de divertida, mas legal no sentido de não é ilegal, por exemplo. Você pode sim operar vendido e lucrar com a queda de um ativo, com o preço de uma ação. Tá? Então, se você tem interesse em aprender ou anular aí, tirar de todas as vezes aí, qualquer dúvida que você tenha com relação a esse tipo de operação, essa é a sua oportunidade. E por que eu estou falando isso? Porque as vagas são limitadas, tá legal? São realmente limitadas, tá, pessoal? Como eu mencionei, é por Zoom, então é ao vivo, no final todo mundo vai poder tirar dúvida ali, vai abrir o microfone, vai conversar comigo. Então, se tiver 200 pessoas lá dentro, eu não vou conseguir atender todo mundo. E a gente vai ficar até de madrugada lá. Então, eu não vou conseguir colocar muita gente aí dentro, tá bom? Quando vai ser, Kaique? Quinta-feira que vem, dia 10 de agosto, quinta-feira que vem, a partir das 8 horas da noite. A partir do momento em que você fizer ali a sua inscrição, você vai deixar o seu e-mail, é claro, e aí você vai receber o link dessa inscrição lá no seu e-mail, tá legal? Essa é a página aí onde vocês, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar aí o link para vocês, tá? Onde vocês entram, e aí vocês aqui, ó, já tem aqui o valor, tá? 197, você pode dividir aí em até 10 vezes no cartão, se você quiser, tá bom? E aí aqui tem todo nesta aula o que você vai aprender, mas eu acabei de falar aí tudo que você vai aprender, tá bom? Tem aí o feedback dos alunos da primeira turma, eu peguei ali os melhores, é claro, mas não porque eu quis pegar os melhores, tá? Mas porque, meu, é feedback, né? Não sou eu que estou falando, é quem fez, tá? Então, tá aqui para vocês. Se vocês quiserem perguntar aí embaixo, aí nos comentários, ó, quem fez aí, puder me falar, ou quem já fez, quiser comentar aí também, eu não vou dar palpite, tá? Porque sou suspeito para falar, mas quem já fez, quiser colocar aí nos comentários, fica à vontade, tá legal? E ali embaixo sou eu falando um pouquinho para quem não me conhece, enfim, tá aqui um leve resuminho aí de quem sou eu, tá legal? Kaique, tem algum cupom aí de desconto? Sim, embaixo aí do link na descrição também coloquei. Para os 10 primeiros que pegarem esse cupom, vão ter aí 15% de desconto, tá bom? Então, o cupom é basicamente primeiros, com S no final, 10, tudo junto, tá? Primeiros 10, tá bom? Vão ter aí, os primeiros 10 vão ter 15% de desconto aqui dentro dessa Masterclass, tá bom? Então, estão abertas aí as inscrições, não perca essa oportunidade se você tem interesse. Ah, mas Kaique, você está querendo aí ensinar a gente a vender, sendo que o mercado está lá na região dos 120 mil pontos. Vale ressaltar um fato bem curioso, pessoal. A primeira vez que eu fiz aí a venda na Masterclass, no ano passado, nós estávamos exatamente no mesmo nível, tá bom? Nós estávamos aí na região dos 121 mil pontos. Foi lá em março de 2022, tá? Foi exatamente quando o Ibov fechou ali em 199.999 pontos. Ou seja, vendemos guarda-chuva em dia de sol. Tá? Vendemos um curso de venda descoberto enquanto o mercado estava ali no 4º mês consecutivo de alta também, tá bom?
Então, não é porque o mercado está subindo que você não vai ter essa oportunidade nunca mais, tá? Então, a operação de venda descoberta, ela pode ser aplicada no curto prazo, no médio prazo e até no longo prazo, se couber no seu bolso aí o aluguel, é claro, tá? Que você vai pagar ali na venda desse ativo. Enfim, eu estou aqui falando tudo isso porque de fato mudou a vida de muita gente, a primeira turma, com a primeira turma lá. Então, assim, se você realmente tem esse interesse de tirar qualquer dúvida aí de vez, essa é a hora, tá bom? Vou rodar a vinheta depois de tudo isso aí que eu falei. Me desculpem aí os haters por trazer aqui conteúdo para vocês. E não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e a gente já continua aí com a análise do pregão de hoje. Simbora, galera. Para você que pulou aí a vinheta, você perdeu muita informação, tá? Muita mesmo. Então, assim, se você tiver afim aí de repente, mudar o patamar aí dos seus investimentos, dá uma volta um pouquinho aí, porque vale a pena você escutar, tá? E se você não quiser, beleza, só deixa o seu joinha aqui para ajudar a gente no canal. Esse conteúdo aqui é gratuito, apenas reforçando aí. E Bov, no dia de hoje, queda de 0,57%, deu uma leve puxadinha aí para cima, mas chegou a cair aqui na sessão 1,4%, perdeu a mínima do pregão de ontem, tá? Então, basicamente, invadiu todo o candle de alta que foi apresentado no início dessa semana e conseguiu fechar aí tentando se recuperar, tá? Mas a gente agora tem um cenário bem definido aqui no curtíssimo prazo, tá? Isso aí anulou tendência, Kaique? Não anulou tendência aqui, ainda é de alta, tá? Mas ficou bem travado aqui, tá? Ficou bem travado mesmo. Pode continuar, inclusive, aí nos próximos pregões. Enquanto não perder a região de suporte dos 120.280, 290 aqui, que é a região da média, essa região de topos mais abaixo, enquanto não perder, não confirmar um fechamento aqui abaixo, o viés segue ainda um pouquinho mais positivo, tá? Até porque ainda não retomamos aqui a mínima desse grande candle de baixo, ou seja, não voltamos aí com aquela força que havia sido apresentada. Então, enquanto estivermos acima de um nível de suporte, sem confirmação de fechamento abaixo dele, o viés ainda vai seguir um pouco mais positivo, tá? Apesar aí dessa indefinição de curtíssimo prazo mesmo, ainda temos esse leve viés mais positivo aqui, tá bom? Mini índice, na sessão de hoje aí queda por enquanto de 0,6%, também tivemos aí a perda do pregão anterior, está vindo para fechar acima da média móvel, gráfico de 60 minutos, se a gente olhar aí na abertura do pregão tivemos um gap de baixa que voltou para baixo da média móvel, tentou se recuperar, devolveu, foi lá fechar o gap que tinha sido deixado no fundo anterior dos 121 mil pontos basicamente, gerou nova sinalização de fundo, se a gente olhar tecnicamente é um fundo ascendente, mas que já deixa aí uma certa fraqueza, olha só, um movimento único de baixa aqui e está tentando confirmar um pivô dentro desse único movimento de baixa. Ou seja, está fraco realmente aqui a tentativa de força compradora. Olha só, da máxima para a mínima foram 8 candles, tá? 8 candles. Daqui, desta mínima, até o último candle que está sendo apresentado aqui, já são 27 candles, tá? Então, tá com muita dificuldade aí para romper aqui esse movimento de baixa anterior que foi apresentado. Pode romper? Pode. Mas isso não significa, não anula o fato, perdão, de que este movimento aqui está fraco, tá legal? Gerou sinal de fundo ascendente, pode tentar fechar esse gap aqui amanhã, na faixa aí dos 122.655 até 122.520. Se conseguir confirmar um fechamento acima, gerando sinal de alta acima aí dessa região que eu acabei de mencionar, retoma o viés mais positivo e pode buscar a próxima resistência lá no 123.700, tá legal? Do contrário, gerou novo topo descendente, pode buscar a região dos 120.570 até a região ali dos 120.220, que é essa região de fundo anterior. Dólar, falando no dia de hoje aí, dólar apresentando uma boa alta, hein, pessoal? Ontem havia apresentado nova sinalização de fundo, apesar de ter respeitado a média. E olha só hoje, hein? Que pancada no dólar aí, tá? Subindo aí 1,39%, voltando para cima da média móvel de 13 períodos. Pode
apresentar repique até a média do semanal, nos 4.881. Ainda estamos naquele canalzão de baixa. Quando a gente fala de gráfico semanal, tá? A gente ainda está naquele canal de baixa, tá? Então pode testar aquela resistência e tentar devolver. Se conseguir romper esse canal de baixa, a gente fica de olho no sinal de alta acima dessa região que eu falei, dos 4.880. No gráfico de 60 minutos, olha só como foi forte o movimento de hoje. Primeiro candle do dia, gerando aquela sinalização de fundo ascendente. Quem assistiu a análise de fechamento aí ontem, a gente comentou, poxa, ó, se gerar o sinal de fundo aqui ascendente, o risco é pequeno, a gente pode tentar arriscar aí no movimento de alta. Ah, Kaique, eu não gosto de operar ali a abertura. Beleza. Depois ficou um pouquinho mais difícil, mas a gente comentou aqui, né, que poderia buscar ali os próximos níveis de resistência, né? O primeiro era realmente aí essa região de topo anterior, depois era essa região da média móvel, e olha só, como já está corrigindo fraquinho aqui, vamos ficar de olho. Não escorregou muito, segurou entre os 4.800 e a região 4.814 e a região dos 4.800 aqui próximo da média, girou o sinal de alta, continua focando mais na compra aí, que a possibilidade de continuidade desse movimento aumentou bastante com o grande candle de alta que foi apresentado no gráfico diário de hoje, tá? Então, corrigiu, girou alguma sinalização de alta, foco mais na compra. Falando aí agora do DI, na sessão de hoje, DI apresentando alta de 0,42% até o momento. Segue lateral, lembra, pessoal, que a gente vem comentando aí, pode ficar ali beliscando, beijando a média, mas a expectativa segue mais negativa enquanto não ganhar a região dos 10.700 aí, basicamente, em direção à região de suporte do semanal, nos 10.406. Então, seguimos dentro deste movimento de baixa. Inclusive, hoje começou aí a decisão da taxa de juros, da reunião do Copom. Amanhã será anunciada aí um possível corte, seja ele de 0,25 ou 0,5, enfim. Se quiser deixar nos comentários qual a sua expectativa também para esse corte, fica à vontade. Mas, muito provavelmente, a gente tem algum corte aí finalizando ali a reunião do Copom amanhã, tá? E isso pode tentar aí apresentar algum repique de curto prazo por aqui, Kaique? Pode, mas até agora a gente não tem nenhum sinal aí reforçando essa expectativa, tá bom? Petrobras, na sessão de hoje, queda de 1,64%. Petro aí bem semelhante ao índice, né? Perdeu aqui a mínima do pregão anterior, foi lá testar a média. Aqui a Petro até fechou o gap, mínima 29,95, máxima, fechou o gap, pessoal. Máxima aqui exatamente a mínima anterior, tá? Então fechou o gap de preço. Ainda tem o gap de corpo, que é quando não tem um corpo aqui na região, tá? Isso é um gap de corpo. De preço, já fechou. Tem sombra aqui, então não tem mais essa faixa sem negociação aí na Petro, tá? Enfim, apesar aí do candle que veio para perder mínima, ainda segue no viés de possibilidade de continuidade do movimento de alta, tá? Enquanto não perdeu o suporte dos R$30, essa região de fundo que foi formada nos 29,40, o viés segue um pouquinho mais altista, tá? Precisa perder o suporte, perder o fundo que foi apresentado para retomar um viés mais negativo aí a Petrobras, tá? Para quem está comprado, dá para deixar o stop ou abaixo da média ou abaixo do fundo, que seria para reverter a tendência, tá? Mais uma vez, 29,30. Qual a resistência, Kaique? A máxima histórica, R$32. Vale, na sessão de hoje, queda de 1,39%, continua dentro do movimento de baixa. Olha só que interessante, hein, que a gente tinha mencionado aí ontem. E se deixar uma entradinha aqui mais próximo da média, eu vou ter um stop mais curto do que se eu entrar aqui nessa superação de máximo. Tá deixando aí, tá? Chama atenção? Se eu olhar só para o diário, chama atenção. Mas se eu olhar para o gráfico semanal, eu fico com um pé um tamanho 52 para trás, tá? Eu fico com um pé gigantesco aí para trás, porque deixou uma baita sombra. Essa semana começou testando, já tá com sombra aí também. Então, assim, eu fico realmente com muito pé atrás, tá? Então, para quem quiser tomar risco aí na Vale, superação da máxima de hoje, 68,81, abre possibilidade de compra amanhã. Stop abaixo do Marubozu de baixa, que é na região dos 67 e 62. Pegando a relação risco-retorno aqui, ó, a ferramenta, para quem perguntou nos comentários, ferramenta aqui, ó, risco-retorno, tá bom? Aqui do lado. Se você parar o mouse, ele vai mostrar para você. Você pressiona, você não clica. Pressiona, já vai aparecer a ferramenta. Aí você arrasta para baixo até onde você quer que o seu stop fique. Então eu quero que fique aqui no 67,59. E solta o mouse. Lembra que eu não cliquei, eu pressionei? Vou soltar o mouse, ó. Soltei. Ficou aí a ferramenta. Então, eu vou ter um stop aí, se apresentar essa entradinha aí amanhã, eu tenho stop de 1,79%. Para eu ganhar um 2 para 1 aqui, precisa subir até a região dos 71 e 28, tá? Então, eu vou ganhar aí uns 3,6%, tá? Não, Kaique, eu quero mais. Beleza, você vem aqui, dá 2 cliques na ferramenta, coloca aqui propriedades,
e esse linha do objetivo parcial aí, você põe para 3,5, por exemplo, aplicar, dá ok. Olha só, já foi lá em cima. Então 2/1 continua aqui, 3,5 está lá em cima, 73,13. É factível, Kaique? A gente tem essa resistência, mas porque depois tem esse gap e ainda a média de 200, tá? Então se realmente quiser reverter aquele cenário ruim do semanal, precisa apresentar isso aqui mesmo, tá? Tem que ter esse sinal de fundo, melhor ainda se já vier com grande candle de alta aqui, aí fica, ó, show de bola. Só reforçando, além do cenário do semanal, a gente voltou para baixo de nível de resistência que era bem testado, tá? Dos 69,50 até a região dos R$70. Para quem já está comprado, stop lá embaixo, hein, do fundo anterior, 66,95. Agora falando dos ativos que foram solicitados nos comentários de ontem. Se até aqui você não deixou o seu joinha, clica no joinha. Ontem vocês deixaram a desejar lá, tá? A gente teve menos de 700 likes. Foi bem feio isso aí, hein? Voltando. Cebave, na sessão de hoje aí, queda de 0,19%. Deixa eu só... Eu sei que o gráfico é assim mesmo, de queda, mas só conferir se o ajuste está aqui. Tá aqui. Então, voltando aqui para a tela maior. Então, a gente teve aí uma leve queda de 0,19 no dia de hoje, está indo buscar a média do semanal, na região ali dos 5,42 até a região dos 5,30, exatamente ali a média do semanal, tá? Pode gerar alguma correçãozinha aqui de curto prazo. Tá? Pode gerar assim, alguma correçãozinha e tentar apresentar algum novo sinal de alta. Para quem já está comprado, ou stop no zero, ou stop abaixo da mínima do grande candle de alta de hoje, aguarda mais um candle amanhã aí e vai reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente. Essa região, de fato, é uma região importante de resistência. E para quem está de fora, Kaique? Para quem está de fora, pessoal, tem que aguardar ganhar a média do semanal, apresentar que vai reverter mesmo o cenário de médio prazo e gerar um sinal de alta acima desse nível de resistência. Aí sim abre a possibilidade de compra. Na cara do gol aqui, depois do movimento de alta, não faz sentido eu abrir uma compra. Tá? Por quê, Kaique? Relação risco-retorno, pessoal. Meu stop vai ser gigantesco, de 10%. E até onde eu vou levar se minha resistência já está aqui? Né? Ah, não, vou levar até aquela resistência. Tá, mas você está desconsiderando essa, então? Você está falando que isso aqui vai direto lá? Pode acontecer? Pode, mas qual a chance, né? Olha o cenário como um todo, né? Bem ruim. Então, é possível que tenha alguma correção, seja abaixo da média ou acima dela aqui, para você depois arriscar essa comprinha, tá legal? Já está comprado, acabei de mencionar aí a questão dos stops. Intelbras, no dia de hoje, aí, alta de 1,26%, é um papel que testou lá a região de fundos anteriores, nos 22,40, está tentando apresentar repique, está beliscando aí a média. É um papel, pessoal, que está travado no diário, está travado no semanal, está travado no mensal, olha só. É um verdadeiro aí código de barras quando a gente olha o semanal, fica mais, né? Olha só, bem complicado. Tá numa região de suporte, Kaique? Tá numa região de suporte, tá? Para quem quiser arriscar a compra aí, o stop vai ficar ali abaixo dos R$22, tá? O que significa isso? Voltar para baixo dos 22, confirmar um fechamento aí, pula fora, porque a chance de devolver tudo aí e buscar lá a mínima histórica, por exemplo, nos 15, vai aumentar. Não estou falando que vai buscar lá os 15 de cara, mas aumenta a chance de poder buscar se perder esse suporte aqui. Então, se você tiver comprado aí tentando se arriscar, enfim, o stop vai ser abaixo dos 22 aí, tá legal? Eu compraria? Não compraria, tá? Onde me chama atenção para eu entrar comprado, se voltar lá para cima dos 27,80, tá? Sinal de alta aqui em cima, eu olho para compra. Enquanto estiver travado aqui, sem ganhar nível de resistência relevante, para mim não chama atenção esse papel. Priner, PRNR3, na sessão de hoje aí alta de 0,34%, é o papel que gerou sinalização de fundo ascendente, depois de um longo movimento de alta, dá para pegar tudo isso aqui, né, como um movimento de alta, tá esticado no diário, tá esticado no semanal, tá esticado no mensal. Para quem comprou aí, eu já colocaria meu stopzinho no zero, tá, que seria quase aí a mínima de hoje, tá bom? O papel pode fazer uma correção em ABC aqui, Kaique? Pode sim, tá bem grande, tá bem esticado aí o movimento, pode acontecer essa correção em ABC, aí chamaria um pouquinho mais, mas nem tanto, a atenção para uma compra aqui. Tá? Então, onde seria mais interessante ainda a compra, Kaique? Lá perto dos R$10, que é perto da região da média móvel do semanal, tá? Então, se corrigir no médio prazo aí me chama atenção, tá? Vem buscar a média aqui no médio prazo, olha só, basicamente aí 19 semanas dentro de um movimento de alta, não necessariamente todas de alta, mas dentro do movimento de alta. É muita coisa, tá? Esticou muito aqui o movimento. Então, eu vou ter que exigir bastante aí que esse papel corrija, tá? E a região dos R$10
agora seria o que mais me chamaria atenção para comprar Priner. Para quem está comprado já, se não quiser pôr o stop no zero, põe abaixo da reversão de tendência, que seria nos R$ 11,15. Voltou para baixo dessa região, reverte tendência aí de curto prazo. Natura, na sessão de hoje, alta de 0,38%, papel que apresentou um movimento de reversão aqui dessa tendência de baixa que vinha sendo apresentada no gráfico diário, corrigiu de maneira mais lateral, aí tá querendo esboçar aí uma fuga aqui dessa lateralização, tá? Se de fato ocorrer essa fuga aí, pode esticar até a região lá dos 20 e 90, tá? É um próximo nível de resistência aí mais relevante. Depois, um pouquinho mais acima, a região ali dos 20 e 23,80, tá? Seria aqui essa região. Então, pode esticar aí esse movimento até esses níveis de resistência aí. Para quem está comprado no curto prazo ou no médio prazo, dá para curto prazo principalmente, dá para focar aqui nesse primeiro alvo, e o médio prazo dá para tentar focar no alvo um pouquinho mais acima. A correção aqui foi curta. A gente teve só 3 candles aí de correção, e o movimento de alta anterior foi relevante. Então, pode acontecer uma possível correção em ABC aqui também no semanal, tá? Então, para quem está comprado aí de médio prazo e quiser se proteger, deixa o stop abaixo do fundo, nos 15,24, que seria aí reverter tendência. Volta para baixo desse fundo, volta para baixo desse topo, volta para baixo da média. Aí realmente descaracteriza todo o cenário positivo do papel. Tá? Então, a região dos 15,80 seria uma possibilidade, 15,30 seria uma possibilidade aí de stop, tá? No diário aqui tá difícil fazer essa entrada aí, galera. A não ser que você compre esse rompimento todo e deixe o stop aqui abaixo dessa lateralização. Eu, particularmente, não gosto muito. Já me prejudiquei com algumas operações assim, tá? O papel pode, de repente, aí num dia só vem, pega o stop aqui, depois volta, fecha aqui, enfim. Então, o mais interessante seria se, por acaso, ele viesse na média e gerasse um sinalzinho aqui, tá? Me chamaria mais atenção aí para compra. Exetec, na sessão de hoje, alta de 1,43%, um papel que segue dentro de um movimento de alta aqui também, tá? Reverteu aí o sinal de topo que havia sido apresentado, então se por acaso alguém vendeu, hoje aí acionou a saída na operação, tá? Eu até tinha comentado aí que eu estava um pouco de olho na possibilidade aí de venda em Exetec, mas o movimento de alta estava vindo muito forte quando eu olhava para gráfico mensal, então por isso que eu nem abri ali aquela compra. Deixa eu apagar aqui, entrou um ativo sem querer. Por isso que eu nem abri, perdeu aquela venda, tá? Ó. O movimento de alta vinha muito forte, e a chance de romper aqui esse topo é muito grande, tá? Então, a chance que tinha de gerar aquele topo e reverter do diário também era grande. E aí, por isso que eu acabei não entrando nessa venda. Não mandei lá dentro do aplicativo do EVInvest, por exemplo, tá? Para quem está comprado, dá para tentar levar aí. Essa máxima que eu mencionei é a região dos R$ 23,15, tá bom? E aí, leva, né? Stopzinho aqui curto, nos 20,90 ou ainda abaixo da mínima de hoje, aí, se quiser, nos 21,40, tá? CVCB3, na sessão de hoje, vamos ver se carrega ali, mas por enquanto está mostrando para mim 1% de alta, acho que é isso mesmo. 1% de alta, depois do sinalzinho de topo por aqui, papel aí com dificuldade para cair, eu até lembro aí que eu comentei que poderia vir buscar a região dos 2,75, depois dos 2,50, né? E aí comentaram, Kaique, mas sério que você está vendo isso? Eu não lembro qual foi a justificativa, acho que foi porque tinha gerado sinal de fundo no semanal. Mesmo com o sinal de fundo no semanal, você ainda acha que pode vir buscar aqui? Enquanto o diário não reverter a expectativa, ou seja, gerar um candle forte de alta, voltar para cima da média, reverter esse topo, essa expectativa segue sendo válida sim, tá? Infelizmente, aí, de repente, para quem tiver comprado, mas essa expectativa negativa segue sendo mais válida, tá? Olha só, o mensal aqui já enfraquecendo bem ali a região de fundo que havia sido apresentada, tá? Olha como fechou feio aqui o mês passado, né? Por que não deu continuidade aqui no movimento, né? É um dos poucos papéis aí que não conseguiram apresentar um repique, pelo menos até a média lá. Se a gente olhar a grande maioria das small caps, por exemplo, conseguiram, né? Enfim, o cenário não tá legal aqui não, tá? Eu só olharia para compra acima dos 3,35 aí, que é acima da média do semanal e essa região de topos e fundos anteriores aqui do diário. Banco do Brasil, na sessão de hoje, deixa eu só ver se meu áudio, tá ok. Já pensou? Gravei aí 24 minutos e não tá com áudio? Nossa, aí eu ia chorar, hein? Banco do Brasil, na sessão de hoje, queda de 1,72%. Se não me engano, eu comentei ontem aqui Banco do Brasil, hein? Mas enfim, o candlezinho tava bonito para fugir aqui, tentar apresentar a reversão, e hoje aí voltou para dentro das médias aqui, tá? Para quem abriu aquela compra, seja aqui embaixo ou no fechamento, o stop permanece lá nos 46,50, tá? Então, apesar de ter enfraquecido aí a expectativa,
não acionou o stop tá lá embaixo, tá? Se vier, beleza, aí acionou lá, pula fora, tá? Mas por enquanto a gente ainda pode ter uma tentativa de recuperação por aqui no papel, tá? Se de repente aí reverter esse topinho que foi apresentado aqui, aí esse aí eu vou ficar de olho para entrar, tá? Esse aí eu fico de olho. Mas para quem já comprou, stopzinho lá nos 46,50, tá bom? O semanal tá ficando quase maduro aí para um sinal de fundo ascendente aqui também. Falando agora de JAL3, Jales Machado, na sessão de hoje queda de 1,27%, é um papel que apresentou um movimento de alta aí, voltando para cima de níveis importantes, que é a região ali dos R$8. Eu olharia para compra se tiver um retorno do preço aí próximo à média, gerando sinal de fundo ascendente. O mensal foi bem bacana ali no mês passado, então se tiver uma correção um pouquinho maior aqui, invadindo um pouquinho mais esse candle, eu olharia para compra lá no diário, tá legal? Então, se voltar mais próximo aí dos 8 e gerar sinal de entrada, eu foco em compra. Clabin 11, a nossa querida amiga, cadê os comentários de ontem? A nossa querida amiga, cadê ela? Rosane Fernandes, 4212, esse é o nick dela aqui, falou: Kaique, analisa para mim Clabin 4, por favor, é a quarta vez que eu peço e não fui atendida. Obrigado, abraço. Então, atendendo ao pedido de Rosane, só que, Rosane, eu não vou falar de Clabin 4, eu vou falar de Clabin 11, porque ela tem mais liquidez, ela tem mais volume, ou seja, tem mais investidores neste ticker do que no Clabin 4, tá bom? Ah, isso muda muita coisa? Não, não muda muita coisa não, tá? Olha só o candle de hoje, se você olhar em Clabin 4, praticamente aí a mesma coisa, também caiu, tá legal? A leitura técnica vai ser praticamente a mesma, tá? Eu só vou falar de Clabin 11 para provavelmente abranger mais pessoas aí, tá bom? Enfim, Clabin que reverteu tendência de curto prazo, foi lá, superou a máxima daquele último topo na região dos 23 e 26 e cedeu, tá? Chegou a subir aí na sessão, algo mais de 2%, fechou em queda de 1,09 e agora pode ter alguma correçãozinha aí tentando buscar a média. Gerou sinal de alta por aqui, eu estou focado em compra, tá? Tentando pegar algo mais para cima aí no papel, tá bom? E para quem estava comprado no curto prazo, o swing trade gerou o sinalzinho de saída na perda dos 22,75. Então, se Rosana, sua compra era de swing trade, hoje gerou aí o sinal de saída, ou seja, colocar o lucro no bolso. Se a gente estiver falando de médio prazo, aí complica um pouco mais. Por quê? Porque o stop está lá abaixo da mínima da semana passada. O que você pode fazer, de repente, é colocar o stop levemente abaixo da média. Sobe um pouquinho mais aí, nos 21,50. Seria uma possibilidade. Tá legal? São Martinho, por fim, queda de 1,34% na sessão de hoje. É um papel aí que apresentou um movimento de baixa, veio aqui, beliscou os 31,50, tentou subir, voltou, beliscou de novo essa região e agora tá tentando reverter aí esse movimento, tá tentando se recuperar. E eu ainda tenho um leve viés mais positivo aqui para esse papel, tá? O semanal gerou sinal de fundo, caramba, esse Symbiose aqui. O semanal gerou sinal de fundo ascendente, apesar de não ter aí criado tanta expectativa, não ter apresentado aquele candle forte, ainda está no sinal de fundo. Ou seja, para quem comprou no semanal, o stop está ali embaixo, nos 31,45 ainda. Olha só, aqui a gente teve a reversão de tendência, correção na média, e pode sim ainda dar continuidade neste movimento. Por conta disso, que eu ainda olho um pouquinho mais com bons olhos para compra no curto prazo. Deixa eu dar uma olhada nos 60 minutos. 60 minutos tá ficando bonitinho. Se gerar um sinalzinho de alta aí aqui, dá para jogar um stop com a volatilidade do diário, joga ele mais lá embaixo e tenta pegar a continuidade do movimento, tá? Seria uma possibilidade. Que movimento, Kaique? Do gráfico diário mesmo. Você vai comprar um sinal de fundo nos 60 minutos, para jogar um stop um pouquinho mais abaixo das médias, tentando pegar aí um movimento bem expressivo aqui de possível reversão de tendência do curtíssimo prazo, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Não se esqueçam, as inscrições estão abertas, tá? Da Masterclass de operação a descoberto, venda a descoberto. Se você tem interesse em participar, tem interesse em aprender sobre esse tipo de operação, agora é a hora, sua oportunidade chegou. E não se esqueça, as vagas são limitadas mesmo. Não adianta depois, porque teve gente também na primeira turma que veio, não, Kaique, mas eu achei que era só zoeira aí, mentira de vocês, que sempre falam que mas eu não minto para vocês, tá? Eu não omito nada para vocês também, eu sempre sou transparente, verdadeiro, sem viés nenhum aqui, com todos vocês, nas análises, em tudo que eu falo, em tudo que eu ensino. Então, acreditem, se você realmente tem esse interesse, eu não estou mentindo, as vagas são limitadas, tá bom?
O link tá embaixo e tem cupom se você for sortudo, né, e conseguir ainda pegar os 10 primeiros. Enfim, aproveite, tá legal? Lá dentro do meu Instagram, eu tenho melhores amigos. Então, se você quiser participar, pede lá no inbox, porque dentro dos meus melhores amigos, eu vou soltar um outro cupom de desconto, tá? Não é igual a esse que eu tô dando para vocês, tá? É um pouquinho inferior lá, mas ainda assim eu vou dar mais um cupom lá de 10% de desconto, tá bom? Esse de hoje aqui é de 15 para vocês que pediram aí essa Masterclass, tá bom? Um grande abraço, um excelente restinho de terça-feira para todos vocês e a gente se vê amanhã mais uma vez. Até mais.